Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo, iniciando a segunda parte desta série que será muito longa e bem explicativa, e para que você possa entender pontos cruciais que serão mencionados aqui, seria bom que você, caso seja possível, não perdesse nenhum capítulo dessa série. E conforme já anunciado, a mesma estará aberta a todos, mesmo sendo o Patreon uma plataforma paga, mas a plataforma nos dá a possibilidade de abrir os vídeos para todos. Então, se você quiser tornar-se um Patreon, um membro, e quiser voluntariamente ajudar, muito obrigado. Caso você não possa ou não queira, também eu lhe agradeço. Tudo que eu quero é que a mensagem seja passada e você possa entender quem é ou quem são aqueles que formam a cabeça da serpente. Porque foi contra esses que o nosso Messias lutou e por causa deles ele foi preso, condenado e foi crucificado, seguindo o plano do Todo-Poderoso. Mais uma vez eu tenho o prazer, nessa segunda parte, de mostrar-lhes mais um trecho de um vídeo polêmico que tem causado uma verdadeira revolução no mundo do rabinato, onde o ministério One for Israel tem exposto as entranhas, os pensamentos, opiniões e ensinamentos de vários rabinos. Vou compartilhar aqui a minha tela, mais uma vez. Aqui está, compartilhando a minha tela. E, novamente, o vídeo desse grupo One for Israel, e eu vou traduzir para vocês, já que eles falam no idioma hebraico, com legendas em inglês, e vou traduzir para vocês. Nesse caso, a pessoa começa falando, assim como pelo rabino Eitan Bagdadi, que eu penso é o mesmo rabino que desafiou 2 membros desse One for Israel ministério One for Israel, e aquele que foi mostrado no primeiro vídeo dessa série, que a mentira cristã será exposta
e que a imagem, referindo-se ao Cristo Redentor que está na montanha no Brasil, será explodida e destruída. Então, assim como pelo rabino Eitan Bagdadi, uma mulher que engana ou que trai o seu marido deve ser trazida para fora e queimada. E queimada em um lugar. Ela deve ser queimada na praça da cidade para que as pessoas vejam e aprendam. Sim, é o mesmo Bagdadi, é ele mesmo. E ele disse isso em 2016, que uma mulher que trai o marido, ela deve ser trazida para fora, arrancada de casa, e ser queimada numa praça pública, né, da cidade, para que as pessoas vejam e aprendam. E se isso não fosse o suficiente, ela retornaria na próxima encarnação, sim, creia-me. Os rabinos creem em reencarnação. Eles dizem que todo ser humano nasce uma vez e pode reencarnar até 3 vezes. Em corpo de animais, se a pessoa era um homem, pode reencarnar como mulher e vice-versa. Isso está totalmente contrário ao que ensina a Torá. Mas eles colocam o Talmud, o Zohar, a Kabbalah, acima da própria instrução que é a Torá do Todo-Poderoso. Então, a mulher que trai o marido, resumindo, né, deve ser arrancada de casa, queimada numa praça pública da cidade, para que todas as pessoas vejam e aprendam. E quando ela reencarnar, se ela reencarnar, ela reencarnará no corpo de uma vaca. No corpo de uma vaca. Os sábios, os livros dos sábios, dizem que a mulher quem deveria revelar os seus seios, usualmente reencarnaria como uma vaca. Ou seja, a mulher que mostra sua... Em inglês se diz cleavage. Quando roupas sensuais e mostra além do normal, que essas mulheres irão reencarnar como uma vaca. E isso também é uma das razões que as mulheres sofrem de câncer dos seios. Por quê? Porque os olhos de todas as pessoas estão lá. Falando de seios, o dito de que Amorai Ravi Ashi proclama que o marido pode divorciar sua esposa. Se ele descobre que o espaço entre os seios da esposa é muito grande e que não é do seu agrado. Veja bem, o marido, segundo o rabino, pode divorciar-se da sua esposa se ele descobrir que o espaço entre os seios da esposa é um espaço muito grande e que não seja do seu agrado. Esse é o motivo para que o marido possa divorciar-se da esposa, segundo os rabinos. O espaço, né, é uma desgraça para ela. E por esta razão, considerado um defeito que pode levar a um divórcio sem direito algum. Rabino Ashi disse isso. E se você pensa que nós chegamos na borda, na ponta do absurdo, e
não existe uma outra forma ou um outro jeito que o rabino diria alguma coisa mais bizarra? יגיד משהו יותר תמוה מזה, מסתבר שיש. Parece que sim, há. על פי הרב רונן שאולוב, De acordo com o rabino Ronen Shaulov, בתי החולים מלאים hospitais estão cheios de crianças enfermas e que também estão morrendo. בילדים חולים ומתים בגלל שאנחנו Porque nós decidimos não prender os nossos cabelos, fazer o famoso rabo de cavalo. Perdão, pessoal, o assunto é sério, mas chega a ser ridículo. Quer dizer que os hospitais estão cheios de crianças doentes e enfermas porque as mulheres não querem prender o cabelo. מחליטות לא לעשות קוקו בשיער. כל ילד שנפטר Cada criança que falece no hospital, בבתי חולים, כל ילד חולה cada criança enferma em um hospital, בבתי חולים, זה כי רק דבר tem uma única razão, porque você, no caso a mulher, balançou, né? Bateu o cabelo de um lado para o outro, né? Porque você balançou ou jogou com o seu cabelo. אחד. כי את שיחקת עם השיער שלך. את לא מתביישת? Você não está envergonhada de você mesmo? את רואה כל יום Você vê crianças morrerem todos os dias, crianças são enterradas. ילדים נפטרים, ילדים מתים, ילדים נקברים. שתדעי לך, Para a sua informação, é porque você não juntou, não prendeu o seu cabelo. זה השיער שלך שלא אספת אותו. E aí aparece uma outra prendendo o cabelo. לא מדובר רק E isso não é somente sobre os rabinos. ברבנים. זה לימוד שהוא Este é o ensinamento que é profundamente enraizado em cada homem judeu na sinagoga. מושרש עמוק לכל יהודי בבית הכנסת. שהרי חז"ל Depois de tudo, os sábios חייבו כל גבר יהודי exigem que todos os homens judeus digam uma vez ao dia. Vamos ver o que os sábios exigem que cada judeu, homem, é mandatório dizer pelo menos uma vez ao dia. לומר פעם ביום. ברוך אתה אדוני, Abençoado és tu, ó Todo-Poderoso e Criador do Universo, אלוהינו מלך העולם, שלא עשני que não me fez uma mulher. Quer dizer, agradece ao Todo-Poderoso por ter nascido homem e não mulher. E essa é a oração da manhã. Aí está, morning prayer, a oração da manhã. אישה. בעוד בימינו Enquanto no nosso tempo ניתן למצוא מגוון של existem muitas desculpas e diferentes explicações תירוצים והסברים שונים על ידי רבנים מודרניים. por rabinos modernos. שימו לב כיצד חז"ל Veja como os sábios entenderam esta bênção. הבינו את הברכה הזו. רבי אברהם סבא, O rabino Abraham Seva, por exemplo, לדוגמה, שהיה מקובל בתקופת quem era o principal rabino durante a Inquisição espanhola, explica: גירוש ספרד, הסביר שלא עשני אישה, ele não me fez uma mulher porque uma mulher é uma maldição. O rabino principal durante a Inquisição espanhola interpretou a oração da manhã, que eles chamam de bênção, né? Dando graças ao Todo-Poderoso que não havia nascido mulher, porque nascer mulher ou ser uma mulher é uma maldição. שהאישה סימן קללה. אבל גם האופן בו בנוי E desse jeito a bênção é construída ou proferida. היה הברכה, וההקשר שלה E este é o contexto, מבהיר עבורנו את הכל. o que clarifica tudo para nós. שהרי עלינו Além de tudo, nós homens devemos todos orar הגברים להתפלל שלא que ele não me fez como um gentio, ou seja, como um goi, עשני גוי, שלא עשני que ele não me fez escravo, עבד,
שלא עשני que ele não me fez mulher. אישה. הגוי, העבד, Os gentios, o gentio, o escravo e a mulher, והאישה, כולם באותה הסירה estão todos no mesmo barco nesta bênção. בברכה הזאת. ושנזכיר לכם מה Deveríamos relembrar-lhes o que relembrar-lhes sobre os escritos rabínicos. ההלכה הרבנית חושבת על הגויים. Deveríamos relembrar-lhes o que os escritos rabínicos dizem a respeito dos gentios. הנה טעימה מפיהם Aqui está uma prova das palavras dos sábios. של חז"ל. גויים הם כבהם. Gentios são bestas. Eles são semelhantes a macacos. E eu sou o antissemita. Então, um rabino pode me chamar de besta e que sou semelhante a um macaco. Agora, mostrar essas verdades, você me chama de antissemita. Gentios são bestas. Eles são semelhantes aos macacos. אמות, עם הדומה לחמור. כלפי ישראל, Comparado a Israel, todos os gentios são bestas, com a forma humana. Comparado com Israel, ou comparado a Israel, todos os gentios são bestas, com forma humanas. Isso não tem problema, não é mesmo? Mas por mostrar isso, sou taxado de antissemita. כל הגויים בכלל הם כבהמה בדמות אדם. אין בגויים רוח או Gentios não têm alma ou espírito, נשמה, ואינם שווים e não são iguais a um animal kosher. Quer dizer, um animal preparado para o consumo segundo os padrões e regras e ética judaica. Nós somos nem mesmo igualados ao animal kosher. Para eles, o animal kosher é mais limpo que um goi, que um gentio. אפילו לבהמה הכשרה למאכל. טוב, E é bom matar gentios. É bom matar gentios. שבגויים הרוג. וזה כמובן E isso reflete בא לידי ביטוי במעמד של האישה. na condição de mulheres em relação a homens. ביחס לגבר. חז"ל קבעו Os sábios determinaram que se um homem e uma mulher estão afundando em um rio, כי אם גבר ואישה טובעים בנהר, חובה o homem é para ser salvo antes da mulher. להציל את הגבר על פני האישה. האיש קודם לאישה. O homem pode vir antes da mulher a sobreviver e reclamar a perda. להחיות ולהשיב אבדה. בתלמוד הירושלמי No Talmud de Jerusalém, כתב רבי שמעון בן אלעזר o Rabi Shimon ben Eliezer escreveu כי אין לתת לאישה que você não deveria dar joias a mulheres ou às mulheres, תכשיטים, מאחר זה porque isso a causaria ser uma pessoa arrogante. יגרום לה להיות שחצנית. תכשיטים Mas por que as joias são proibidas? למה הן אסורים? אמר רבי, Disse o rabino, porque as mulheres são arrogantes. בא על ידי שאנשים שחצניות. ואם היא כזאת, E se ela é como... E se ela gosta... Então, o mandamento é cuspa nela. Se a mulher gosta de ser arrogante, então o rabino manda, exige, comanda que a mulher seja cuspida, a mulher arrogante seja cuspida. אז מצווה לירוק עליה. הארי הקדוש O Holy Ari
cuspiria todas as vezes que ele visse uma mulher rude. היה יורק לכן, כל פעם בראותו אישה חצופה, וסגולה גדולה היא É um mérito cuspir quando você vê uma mulher que não é modesta. לירוק כשרואים אישה לא צנועה. אפרופו צניעות, Falando de modéstia, המחזיר לתשובה הפופולרית, o popular ortodoxo conversor, הרב אמנון יצחק, Rabino Amnon Yitzhak, טוען כי לאישה disse que a mulher é proibida de dirigir um carro. As mulheres são proibidas de dirigir. אסור לנהוג ברכב. האמת ההלכתית, A verdade é, tradicionalmente, não é modesto para uma mulher dirigir. שזה לא צנוע לאישה להיות נהגת. אז שתיקח אוטובוס. Assim que ela deveria tomar o ônibus. רק שתשב מאחורה, Somente se ela sentasse no banco de trás do ônibus. בפינה. אחרת, De outra forma, מותר לבזות a mulher pode ser envergonhada no Mehadrin, nas linhas de ônibus. אישה וקווי מהדרין. שמותר לבזות Porque é permitido envergonhar alguém que desobedece às leis da modéstia judaica, ou as leis judaicas de modéstia. מי שעובר על הדת היהודית בענייני צניעות. אז עזבו, Oh, esqueça! שתלך ברגל. Ela deveria andar. וזה טוב שהיא תעשה. Isso é bom para ela praticar exercícios físicos. כמה שיותר פעילות גופנית. כי על פי הרב יוסי Porque, de acordo com o rabino Yossi Mizrahi, מזרחי, לנשים אין mulheres não têm o direito de engordar. Oh, meu pai, tem misericórdia. רשות להשמין. אם בעלה ילך Se o seu marido é alérgico à gordura e ele não gosta, רגי ושומן, הוא לא אוהב, אז אין לה então ela não tem o direito de ganhar peso, de engordar. רשות להשמין. אין לה רשות. Ela não tem direito. היא חייבת להילחם Ela tem que lutar contra os seus desejos, porque pode destruir o lar. ביצרים שלה. כי זה הורס את השלום בית. בדרשה אחרת, Em outro sermão, o rabino Mizrahi disse, טען הרב מזרחי לפני שומר, כי אישה diante dos seus ouvintes, que uma mulher que não é virgem não tem valor, לא בתולה, אין לה יותר ערך. היא נחשבת למוצר que ela é um produto com defeito, פגום. הערך שלה que ela vale metade do seu valor. ירד בחצי. למה? Por quê? Porque é como comprar uma garrafa de Coca-Cola. כמו שאתה קונה בקבוק קוקה קולה, אם לא פתחו. Se não está aberta, você paga $2. אתה משלם $2 לבקבוק. אם פתחו, E se está aberta, não vale sequer 10 centavos. אפילו 10 סנט זה לא שווה. מי יודע איזה תרומה היא? Quem sabe que a quinta parte... Quem sabe o que a quinta parte de uma garrafa mantém? יש בבקבוק הזה. ברגע שאישה נהפכה Bem como uma mulher pode tornar-se um produto usado, למוצר משומש, הערך שלה que o seu valor, de acordo com Hashem, com a vontade de Hashem, cai significantemente. לפי רצון השם יורד פלאים. בת של מלך, Filha do rei, תחשבי על זה רגע. pense a respeito por um momento. איזה מין אבא יגיד דבר Que tipo de pai diria para sua filha, כזה על הבת שלו? אישה יקרה, querida mulher, אולי בעיני האל המעוות talvez nos olhos de um Deus distorcido dos escritos rabínicos, של ההלכה הרבנית החשוכה, הערך שלך יורד o seu valor decai dramaticamente. פלאים. אבל זאת לא Mas não é o jeito que o Deus de Israel vê você. הדרך שבה אלוהי ישראל רואה אותך. לעומת Bom,
Esses foram alguns depoimentos de alguns ensinamentos rabínicos. Agora eu quero aproveitar o ensejo e mostrar à audiência uma outra coisa. Aqui eu tenho um livro muito estudado pelos rabinos. Vou mostrar a capa para vocês. Aqui está o Zohar. E esse aqui em particular, um estudo do Zohar, foi escrito pelo Rav Michael Leitman, PhD. Aqui está o Zohar. Esse símbolozinho aqui, também adotado pela maçonaria. Aqui a descrição, os capítulos. E tem algumas coisinhas pontuais que eu quero mostrar para vocês. Aqui um prólogo, uma rápida história sobre o autor do livro, sobre o Rabino Shimon Bar Yochai. No século II, a um único homem foi concedido o conhecimento espiritual que os cabalistas haviam acumulado durante 3.000 anos antes dessa época. O Rabino Shimon Bar Yochai Hashbi o passou todo para o papel e então o escondeu, pois a humanidade não estava pronta para isso. Hoje, estamos prontos para a revelação do livro do Zohar, que também é conhecido como o livro do esplendor. O Rabino Shimon Bar Yochai Hashbi, autor do livro do Zohar, o livro do esplendor, foi um Taná, um grande sábio dos primeiros séculos da Era Comum. Seu nome é associado a numerosas lendas, e ele é mencionado constantemente no Talmud e no Midrash, os textos hebraicos sagrados de seu tempo. Ele viveu em Sidom e em Meron, e estabeleceu um seminário na Galiléia Ocidental. Hashbi nasceu e foi criado na Galiléia, região montanhosa no norte do atual Estado de Israel. Ainda na infância, ele não era igual às outras crianças de sua idade. Perguntas como: qual é o propósito da minha vida? Quem sou eu? E como se fez o mundo? Bom, sendo um judeu, essa pergunta, como se fez o mundo, é uma pergunta idiota, porque é obrigação dos pais, segundo o mandamento da própria Torá, ensinar a própria Torá aos filhos. E se esse rabino, quando criança, tinha essa dúvida, das duas, uma: ou seu pai não lhe ensinou, ou então ele não cria. Então, perguntas como: qual é o propósito da minha vida? Quem sou eu? E como se fez o mundo? O afligiam e exigiam respostas. Naqueles dias, a vida na Galiléia era muito dura. Os romanos perseguiam os judeus e continuamente inventavam novas leis para tornar suas vidas ainda mais difíceis. Uma dessas leis era um decreto que proibia os judeus de estudar a Torá, entre parênteses, então sinônimo de Cabalá. Contudo, apesar da proibição dos romanos, Hashbi mergulhou na Cabalá e tentou compreender seus sutis ensinamentos. Sentia que sob as histórias bíblicas havia uma verdade profunda e oculta. E daí que surgiu essa praga, esse esoterismo. Eles veem nas histórias bíblicas um sentido profundo, que sim há, mas não oculto. Porque o Criador não fez nada e não faz nada em oculto. Que continha as respostas às suas persistentes perguntas. Passo a passo, o Rabi Shimon foi percebendo que precisava encontrar um mestre que já houvesse percorrido a senda espiritual, acumulado experiência e que pudesse guiar os outros na subida da escada espiritual, a famosa escada de Jacó, de 33 degraus. Decidiu juntar-se ao grupo do maior cabalista de seu tempo, Rabi Akiva, atitude que acabou sendo o momento decisivo da sua vida. Estudando com Rabi Akiva, o Rabi Shimon era um estudante ávido e devotado.
ardendo com o desejo de descobrir as esferas mais elevadas da realidade. Em pouco tempo, já era um dos melhores alunos do Rabi Akiva. Estudou com ele durante 13 anos, alcançando os mais altos níveis na escada espiritual. A revolta de Bar Kokhba acabou abruptamente com os grandes dias do seminário do Rabi Akiva. Praticamente todos os seus 24 mil estudantes morreram em epidemias e nas violentas batalhas contra os romanos. Apenas 5 sobreviveram, entre os quais o Rashbi. Rashbi foi um dos líderes da revolta de Bar Kokhba contra o domínio romano na terra de Israel. Sua residência tornou-se ainda mais veemente e obstinada ao saber que seu mestre, sua resistência, tornou-se ainda mais veemente e obstinada ao saber que seu mestre, Rabi Akiva, havia sido executado de maneira cruel. O Talmud conta que certa vez, ouvindo Rashbi falar contra a dominação, um companheiro judeu foi alertar as autoridades romanas. Como consequência, ele foi julgado in absentia e condenado à morte. O imperador romano enviou homens à sua procura, mas, para desapontamento de seus seguidores, Rashbi parecia ter se evaporado. Agora vem a cereja no bolo, a caverna em Pequim. Dizem as lendas, que Rashbi e seu filho fugiram para a Galileia. Esconderam-se em uma caverna em Pequim, uma aldeia no norte de Israel, e lá permaneceram por 13 anos. Durante esse tempo, aprofundaram-se nos segredos da sabedoria do oculto, dentro de uma caverna, tal como também o suposto anjo Gabriel, que no Islã tem um outro nome, apareceu em uma caverna para Muhammad e começou então a ditar-lhe o Alcorão, tudo dentro de uma caverna, o que a própria Torá também condena. Então, continuando, durante esse tempo, aprofundaram-se nos segredos da sabedoria do oculto. Seus esforços foram bem-sucedidos e eles descobriram todo o sistema da criação. Todo o sistema. Quer dizer que a criação teve um sistema e não uma ordem. Não segundo o que está escrito aí, foi um sistema que criou e não o poder da palavra. E Yahuwah Tsevaot, louvado seja o nome dele. Depois de 13 anos na caverna, sempre o número 13, né? 13 anos ele estudou com Akiva, 13 anos passou na caverna. Rashbi soube que o imperador romano havia morrido. Finalmente, ele poderia soltar um suspiro de alívio. Abandonando a caverna, reuniu 9 estudantes e dirigiu-se com eles para uma pequena caverna em Meron, conhecida como Hidra Rabá, Grande Assembleia. Com a ajuda desses alunos, escreveu o livro do esplendor, o Zohar, o livro mais importante da Kabbalah. Baal Hassulam descreveu Rashbi e seus estudantes como os únicos seres que atingiram a perfeição, os 125 níveis espirituais que completam a correção de uma alma. Quando terminou seu comentário sobre o livro do esplendor, Baal Hassulam ofereceu um banquete para celebrar sua conclusão. Nessa celebração, ele declarou: antes dos dias do Messias, é impossível ser agraciado com todos os 125 níveis, com exceção do Rashbi e seus contemporâneos, ou seja, os autores do livro do esplendor, que é o Zohar. Eles alcançaram todos os 125 níveis da plenitude, mesmo tendo vivido antes dos dias do Messias. Por isso, com frequência, vemos no Zohar que só haverá uma geração igual à do Rashbi, na geração do Messias Rei. Por esse motivo, sua composição causou uma impressão tão forte no mundo, pois os segredos da Torá, ali contidos, ocupam a posição de todos os 125 níveis. É por isso também que se diz no Zohar que o livro do esplendor só será revelado no fim dos tempos, ou seja, nos dias do Messias. Bom, meus amigos, a história está ficando interessante, não é mesmo?
Eu vou continuar produzindo, se possível, a cada dia, 1 ou 2 vídeos sobre a cabeça da serpente, para que vocês conheçam quem está por trás de um plano maligno e também de dominação da humanidade, escravizando os não-judeus, no caso os gentios ou os goim. Segundo o Talmud, está escrito que cada judeu terá 2.800 escravos gentios. Eu sou o Gustavo, e esse foi o 2º capítulo dessa série, A Cabeça da Serpente. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.